Qualidade de vida e gestão familiar traz hoje um resumo da matéria Antropologia, que é estudo do homem, falando sobre corpo, alma e espírito, que é a tricotomia, né? Tem duas linhas da teologia que estudam essa área, que fala que uma é a tricotomia e outra é a dicotomia. Nós confiamos e cremos na tricotomia, né? Que é corpo, alma e espírito. Eu quero trazer uma reflexão falando que se a gente não conhecer as três áreas do homem, as três composições do homem, não tem como a gente ter um autocontrole e um domínio melhor da nossa própria vida. Tem pessoas que aprenderam a dominar muitas coisas na vida, domina moto, carro, barco, avião, mas não aprendeu a conhecer a si mesmo e a se dominar. Um exemplo, a gente precisa aprender um pouco como cuidar do corpo, como cuidar do espírito, ter uma comunhão com Deus, render o nosso espírito na vontade de Deus. Terceiro, colocar a nossa alma de acordo com aquilo que é propósito de Deus. A nossa alma precisa ser gerenciada. Quando a gente não gerenciamos a nossa alma, ela fica cativa das circunstâncias e dos acontecimentos, onde gera muito pânico, depressão, estresse e ansiedade. Por quê? Veja bem, 3 sentimentos que destabilizam o homem. Primeiro, o estresse, que é uma perca de direção do momento vivenciado no presente. Segundo, ansiedade, que é sofrer por antecipação, por algo que ainda não aconteceu. 70 a 80% dos casos que as pessoas ficam ansiosas não vai acontecer e a pessoa sofre antecipadamente. Depressão é relacionado ao passado. Então aqui a gente precisa conhecer corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Por quê? A gente, quando cuida do nosso corpo, a gente tem uma qualidade de vida. Só que antes de cuidar do corpo, 80% da doença começa na área emocional, na alma, que é a sede das emoções, é o psique humano, que tem toda a nossa alma, né? Que é o psique humano, a sede das emoções. O espírito é a nossa comunhão com Deus. Então o homem é formado de corpo, espírito e alma. Deus primeiro criou o corpo do homem, depois já soprou aquilo que era dele, que é eterno, soprou o teu espírito de vida no homem, e depois o homem passou a ser uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, vai dizer isso para nós, que Deus fez o homem, soprou na narina do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Então aquele espírito ganhou emoção. E se o corpo do homem não tivesse o espírito e a alma, seria um boneco imóvel, mas com o espírito ele ganhou uma vida eterna, e aí ele passou a ter emoção e raciocínio, domínio próprio. Quando a gente morrer, a morte na Bíblia significa separação. Quando a gente morre, o nosso espírito e a nossa alma vai junto para Deus, para o paraíso, ou se a gente morrer sem ter uma aliança com Deus, o nosso espírito e a nossa alma vai para o Hades, lugar de aguardar o julgamento final, sem Deus, né? É uma antessala do inferno. Então veja bem, o espírito e a alma vai junto daqueles que morreram com Deus, vai para os seres de Abraão, lugar de repouso, paraíso. No Antigo Testamento, seres de Abraão, Novo Testamento, paraíso. Então o espírito e a alma vai junto para o paraíso. Se morrer sem Deus, o espírito e a alma vai para o Hades, tá ok? Então a gente precisa aprender a cuidar do corpo, alma e espírito. Como a gente cuida da alma? A gente cuida da alma gerenciando ela, sabendo discernir as coisas que acontecem conosco. Como eu falei, os 3 sentimentos que destabilizam o homem. E nossa alma é alimentada por quê? Pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente ouve, pelo cheiro que a gente sente, pelo tato e pelo nosso paladar. São as 5 vias que alimentam a alma do homem. Só que tudo isso a gente precisa aprender a gerenciar. Quando a gente aprende a gerenciar, a gente ganha qualidade de vida. Um exemplo, todo sentimento, todo pensamento, ele nasce de um estímulo. Na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, é uma das teorias que está ajudando bastante gente contra depressão e estresse e ansiedade. É uma das maiores ferramentas que eu estudei. Eu estudei sobre inteligência emocional, estudei um pouco sobre psicanálise, estudei um pouco sobre TCC, e eu gostei da TCC, estou me aprofundando nela. Sonho um dia ser um psicoterapeuta familiar, né? E ajudar tanto na área espiritual, emocional e orientar na área de saúde também, né? Então, na área da visão, um exemplo, começa assim, o pensamento vem primeiro, nasce de um estímulo.
Ó, um estímulo, ele traz um pensamento. Primeiro, estímulo, pensamento. Depois do pensamento vem um sentimento. Depois do sentimento vem um comportamento. Pena que ficou feio, mas tudo bem. Ó, então aqui, ó, estímulo. Tudo que você é estimulado a ver, por exemplo, você é estimulado a ver, depois que você é estimulado a ver, um estímulo, uma situação, levou você a contemplar algo. E esse contemplamento gera um pensamento, gerando o pensamento, gera um sentimento, e todo sentimento gera um comportamento. Então a gente precisa aprender a gerenciar a nossa alma, porque a nossa alma, muitas coisas que a gente não aprende a gerenciar, a cuidar, traz enfermidade, traz depressão, traz estresse. Por isso que Jesus falou, não andeis ansioso por coisa alguma, seja calmo, seja prudente, seja visível, né? E aí em Pedro também, o apóstolo Pedro vai falar, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós, né? Então veja bem, aqui, vamos ver aqui um exemplo. Um estímulo. Um estímulo é o quê? Pode ser gerado uma visão, o estímulo ele gera qualquer coisa em você, né? O estímulo é aquilo que te chama a atenção. Um exemplo, vamos resumir esses dois aqui, ó. Sentimento e comportamento. Um exemplo, você sentiu medo, você vai se proteger. Você sentiu fome, você vai buscar algo para comer. Você sentiu sede, vai buscar algo para beber. Você sentiu raiva, você vai querer descontar a sua raiva. Então todo sentimento gera um comportamento, mas todo comportamento e sentimento nasce de um pensamento. Tô lembrando de um colega meu aqui que ele, tipo, quando vai falar uma coisa assim que ele complica, eu tô complicando, né? Mas eu tô tentando fazer o mais fácil possível, mas vamos lá. Então, o estímulo ou a situação leva você a ter um pensamento. Muitas vezes o pensamento sempre vai nascer de um estímulo. Alguma coisa te levou a pensar aquilo ou agir de determinada maneira, né? Então, a visão. Eva, quando ela peca, ela foi influenciada pela persuasão da serpente. Ela viu que a árvore tinha uma fruta bonita. Ela ouviu o diálogo da serpente, sentiu o olfato, sentiu o cheiro do ambiente, gostou, pegou no tato e aí cumpriu o paladar e caiu em tentação. Quando a gente não aprende a analisar as situações, a gente é dominado e consequentemente peca. Ok? Então mais pra frente a gente vamos aprender mais. Hoje eu quero que você fique com essa tese: corpo, alma e espírito. Quem é que está dirigindo o seu corpo? Quem é que está dirigindo o seu espírito? Quem é que está dirigindo a sua alma? Se você não aprender a se dirigir, você está sendo dirigido. Quem não se controla é controlado. Então, queridos, um abraço novamente. Deus abençoe.